Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ricardo Andreucci. Não, pode deixar, tá? Porque eu tenho tanta admiração pelo colega que está aqui ao meu lado, que é o professor Ricardo Andreucci, que eu vou até roubar a vinheta aí, né? Vou roubar o nome dele. Gente, em primeiro lugar, professor Ricardo Andreucci, é uma satisfação enorme trabalhar mais uma vez com você, porque nós já somos colegas aí de longa data. Muito obrigado. Professor Ricardo Andreucci, para quem não teve ainda o prazer de ter aula com ele, é procurador de justiça no Ministério Público aqui do estado de São Paulo, e é um homem que eu tenho um respeito muito grande, porque tem uma história muito boa, e o bacana é que vocês vão tirar muito proveito disso durante as aulas. O Andreucci conhece provas, o Andreucci, eu brinco, foi escrevente aos 17, aos 22, não tinha o que fazer, foi fazer concurso para promotor e passou. Então, é muito bom. Professor, muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço e cumprimento a todos, né, que estão nos assistindo. Agradeço bastante a confiança a mim depositada, não só nesse exame, nessas aulas, como sempre aqui no NEAF, não é? E eu gosto muito, é minha segunda casa aqui, a gente gosta muito daqui, faz a coisa com carinho, com alegria, com a maior disposição. E estamos aí para mais uma, digamos assim, mais uma jornada. Vamos conhecer a empreitada, né? Exatamente, mais uma jornada rumo à aprovação de vocês, né? Já que nós tivemos muito sucesso no exame anterior. Isso que eu ia falar, né? Isso seria bom, pessoal, como aula anterior, que vocês saibam. O difícil, né, foi quando em 2015 nós tivemos de ver bancas que não tinham muito a ver, não é? Exato. Estranhas, e nós estávamos tateando, andando pelo escuro, exato, mas sabíamos qual era o estilo. Depois veio a banca escolhida, VUNESP. Como é que vai ser? Hoje nós já temos esse know-how. E posso afirmar aos senhores com tranquilidade, tá? Porque aqui ao meu lado, aliás, não precisa, basta o post, o grupo do NEAF no Facebook, ele é bastante democrático. Não é fácil ter um curso, o professor sabe disso, tem a participação em complexo, sabe como é grande. Trabalhar num curso onde você tem ali o Facebook aberto para críticas e sugestões, não é fácil. Lá no início você pode buscar, quando esse curso começou lá em 2015, né? O pessoal que fez a prova em 2015, e as histórias que vocês vão vivenciar doravante. E começo a dizer pelo seguinte, vocês enfrentarão provavelmente, nos mesmos moldes do anterior, duas fases, sabem bem disso. Na nossa primeira fase, vamos bater um papo aqui sobre isso, e depois a segunda fase foi... Meu Deus do céu, podia cair o mundo. Pergunte para quem fez e foi aprovado. Não só a questão da prescrição virtual, porque havia perguntas e também sim, dissertação, não é isso, mestre? Redação. Exato. Como também a peça que... A revisão. O professor deu isso no curso, mas ele foi assim, falou, Alessandro, eu fiquei com dor nas costas e abraçado, porque o pessoal me encontrava, uma felicidade muito grande. Então, eu fico muito feliz com todo o resultado que nós tivemos. Professor Andreucci, o que o senhor tem a dizer? Primeiro, bom, o analista, né, do Ministério Público, agora o analista jurídico e tal, teve a alteração de nomenclatura aí pelo ato normativo e tal. Professor, em termos de matéria, é matéria pra caramba, tem muita legislação. Como é que o senhor poderia dar essa dica se fosse lá para o meu filho, para o Nino? O que ele tem de fazer, mestre? É um concurso difícil, tá? Mas isso não é para desanimar ninguém, é só para dizer o que aguarda o candidato. É um concurso difícil, é um concurso que o nível é muito bom, né? É um concurso que exige muito do candidato. Então, o que eu aconselho? Um bom estudo doutrinário, e nas nossas aulas a gente acaba aprofundando algumas coisas, e, aliás, muitas coisas, e um bom estudo também de legislação. Nós não podemos esquecer a legislação, pessoal. Legislação tem que estar na cabeça, tem que ser decorada. A gente às vezes brinca, eu falo para os meus alunos, tem que decorar o artigo, né? E o pessoal, professor, né? Porque a gente ainda carrega aquela coisa de que decorar é não entender. E não é verdade, não é? O termo decorar vem do francês, décor, né? Que é decoração, que é colocar dentro de si a coisa. Então, decorar, memorizar, como a gente quiser chamar, tem que saber a legislação muito bem sabida, em primeiro lugar. E a doutrina, sim, também, a parte teórica, que eu falo doutrina, na parte doutrinária, a parte teórica, porque tem assuntos no edital que não tem correspondente na legislação. Não tem artigo, então eu não posso analisar um artigo. Eu posso, sim, puxar aí alguns assuntos relativos àquilo, mas, na verdade, as questões teóricas, elas são muito profundas. A gente tem procurado analisar, dentro do tempo, obviamente, que a gente tem
uma formatação de curso, então a gente tem que observar um tempo para cada exposição, a gente procura aprofundar ao máximo, né? Então isso que eu aconselho a vocês, é fazer o máximo possível, estudar legislação, esse também a parte teórica, que é muito importante. E lembrar que são duas fases, né, Andreucci? Sim. Nós estamos trabalhando, isso foi uma política. Política é a maneira de se decidir algo. A política nós faremos um curso para a primeira fase. Sim. Porque se eu chegasse, e eu sei que na segunda fase, vocês podem ser exigidos no que se refere a conteúdo penal, eu vou falar, não, Andreucci, então manda a bala na primeira fase, que nós já preparamos esse cara para a segunda. Desculpem, não é um pensamento muito positivo. Não. Primeiro, é conditio sine qua non a primeira fase. Eu preciso trabalhar com ela. O Andreucci andou muito bem quando falou a questão da legislação. Senhores, eu vou contar rapidamente uma história, um amigo que é promotor de justiça e acabou de fazer prova agora para cartório. Cartório, tá? Ele não quer mais ganhar apenas 25, 35 mil. É um sujeito que o vinho pode ser esse valor. Então não é, a mim não me parece um vinho razoável, pode ser um sangue de bois, que eu estou feliz, mas para ele não. Ele foi fazer concurso de cartório, cujos ganhos passam de 500, 600, 1,5 milhão, ok? Ótimo. Sabe o que ele me disse? Que durante as aulas que teve, ele estava lendo a legislação e falou, meu Deus do céu, o que é isso? Por que o cara está fazendo isso? E depois ele veio à prova, ele falou, meu Deus, existe um apego à primeira fase. Não vá mudar isso. Se você pegar a prova de promotor da magistratura, aliás, prove-me o contrário. Olha, professor, essa é a última prova da VUNESP, nesse mesmo cargo parecido, e aqui 90% foi doutrina. A gente muda o estilo. Enquanto ninguém fizer isso, desculpa, a gente conhece bem esse trabalho. Agora, em que pese ter um apego, por exemplo, se for VUNESP e tal, é óbvio. O professor acabou de me confidenciar, estava gravando agora, e falou, puxa, Lê, como eu fico solto gravando já para analista? Eu falei, é bom, né, Andreucci? Por quê? Nós temos trabalhos aqui de vários concursos. Vou dar um exemplo. Um concurso de escrevente, aliás, do outro lado da tela aí, há vários colegas que são escreventes e vão fazer esse cargo agora. Ele falou, eu tenho de me limitar até onde aquele ponto, por exemplo, quando ele explica peculato. Aqui não. Eu posso ir além, porque a prova pode perguntar, mesmo que dando uma elástica aí na parte do texto normativo. Não é isso, Andreucci? Sem dúvida. Por isso que você trabalha com súmulas aqui. Exato, e a gente muitas vezes, dependendo do concurso, a gente se apega mais à literalidade da lei, que é a característica de cada banca. E o interessante aqui, Alessandro, é o seguinte, principalmente você que já está nessa área há muito tempo, é estudar cada banca. Então a gente sabe as características de cada banca. Então a gente sabe a característica da VUNESP, a gente sabe a característica de uma FGV, a gente sabe a característica de uma Fundação Carlos Chagas. E muito diferente. Né, de uma CESP. Verdade. Porque isso é tudo. Até nós tivemos obras coordenadas pelo professor Alessandro, nós fizemos juntos, lembra? O Resposta Certa, que a gente chamava, que nós fizemos pela editora Saraiva, onde a gente analisava questões de cada banca. Então nós estudamos muito cada banca, não é? Então a gente sabe. A VUNESP ela é mais apegada, às vezes, à literalidade da lei, sim, mas nesses concursos, como o de analista jurídico, ela vai mais profundamente, não é? E a gente precisa tomar o cuidado de não negligenciar a legislação. Professor, e eu estou vendo aqui em processo, tanto em penal como em processo penal, aliás, já fica aqui uma dica para todo mundo. Professor Alessandro, o que vocês fizeram? Teve uma moça que acabou de ser aprovada, né, analista, e ela falou, desculpa, eu analisei o curso inteiro. Professor, o curso está ótimo, só faz as atualizações legislativas. Nós fizemos quase isso. Nós tivemos, sim, bastante coisa compilada, mas sempre quando o professor Andreucci olhou e falou, isso pode? Não, isso eu vou regravar porque teve um efeito em outra legislação e isso foi bacana. Ele olhou cuidadosamente todos os pontos. E teve ponto que ele falou, não, vamos regravar e tal. Beleza. Agora, uma coisa importante. A parte de legislação, obviamente, o professor tem de fazer a escolha dentro do tempo dele. Eu vou dar um exemplo. Ele vai trabalhar abuso de autoridade, ele vai trabalhar crime de tortura. Se ele trabalhar do jeito, num curso, que tomara Deus tenhamos aqui um carreira jurídica longa, ele ia ter muito mais tempo para trabalhar aquela matéria. Exato. Você vai ter de escolher os pontos. Mas o que o Andreucci pediu, e isso foi reunião dos professores, haverá um espaço aí, para vocês do campo do aluno, do lado da aula do professor Andreucci, tem os slides de aula, fechado, isso é ótimo. São centenas deles, pessoal. Agora, não abrimos mão de um documento enorme em Word da legislação. É isso mesmo, da legislação penal, porque o Andreucci vai falar, leia, leia, leia. E às vezes ele sabe que na correria você não está ali à mão com tudo isso. Mas eu queria alertar uma coisa que nem o professor Andreucci ia falar.
Como é que estão suas obras, mestre, na Saraiva, no que tange a legislação? O pessoal pode ir atrás? Pode, são adequadas? Totalmente por favor. atualizadas, né? Agora, esse ano está sendo lançado a nova edição do meu Manual de Direito Penal. O Manual de Direito Penal é uma obra clássica, uma obra densa. Tá. Já estamos na 13ª edição, editora Saraiva. E o livro de legislação especial, legislação penal especial, que hoje é o mais completo do Brasil. Não é para me vangloriar, não preciso disso. Não preciso de louros, de confete, graças a Deus, mas é reconhecidamente a obra mais utilizada hoje no Brasil, a minha obra de legislação penal especial. Tenho 49 leis comentadas e bem comentadas com doutrina e com jurisprudência. Já estamos 49? 49 leis, já vão para, né, futuramente expandir esse... Pô, André, então pega tudo isso aqui, crime hediondo, repressão, tudo, identificação, pô, que legal. Até a legislação que nunca se ouviu falar, né? Que bacana. E nós colocamos tudo ali, minuciosamente comentada, com doutrina e jurisprudências bastante atuais, não é? Mas aquela história, não negligencie da legislação. Eu sempre tenho dito aos meus alunos, eu carrego, e você testemunha disso, o que eu trouxe hoje aqui para o estudo, o meu Código Penal. Eu ando com o meu Código Penal, com o meu Código de Processo Penal e com a minha legislação e com a minha Constituição Federal. Tudo, claro, naquele 3 em 1, claro, né, que a gente carrega, mas eu não deixo um minuto de ficar longe da minha legislação. Por quê? Porque eu poderia dizer, com 30 anos de Ministério Público, não é, mais de 25 anos de docência, obras escritas, eu poderia dizer o seguinte, eu conheço tudo, eu não preciso do código, né, e eu vou me jactar aqui, dizer que eu conheço todas as... Não, eu posso repetir vários artigos aí, obviamente, por conhecê-los, por trabalhar com isso, mas sempre eu estou com o meu Código Penal e nas aulas, muitas vezes, a gente se socorre, aqui mesmo, eu falo, pega o seu código aí, vamos para a legislação. Por conta da delimitação do que a banca exige, né, André? E nós precisamos, não é? Porque eu falo isso pelo seguinte, às vezes o candidato, ele chega para um concurso como analista jurídico do Ministério Público, então que já se requer o grau de bacharel, etc. E o sujeito, e é o que não pode acontecer, pessoal, o candidato já vem com uma certa, não vou dizer uma certa arrogância, mas uma certa superioridade em relação aos demais, né? Ah, esse concurso, tal, então é isso aí. Legislação é para outros concursos menos importantes. Não, não é isso, não. Porque amanhã daqui, do analista jurídico, você vai para um concurso de Ministério Público, de promotor de justiça, um concurso de magistratura, né? E aí você vai ver que a legislação também é pedida. Opa, nas primeiras fases. Basta ver. Justamente. Só olhar as provas. Não negligenciar, não é? E a gente nunca achar também que está sabendo absolutamente tudo. Não. Vamos ser humildes, não é? Vamos reconhecer as nossas limitações, que todos nós temos. Eu tenho as minhas limitações, eu estudo, eu levanto cedo, se eu tenho que dar uma aula, eu preparo, por mais que eu esteja preparado. Eu gosto disso porque eu me sinto bem e eu quero passar um produto adequado, que, aliás, é a característica daqui do curso do NEAF. Todos os professores fazem isso, o Alessandro estuda muito, porque eu conheço, não deixa um dia de estudar, eu também. Por quê? Porque nós sabemos das dificuldades que nós temos que enfrentar, não é verdade? Agora, então, o bacana é que o aluno, professor, perdão a cortá-lo, claro, o aluno que fez aula com o senhor do escrevente, isso eu sei porque uma aluna disse, falou, Alessandro, como o Andreucci se transforma no curso de analista? Ela falou assim, nossa, ele não tem dó, ele bate, porque dá a impressão, ele bate, mas eu falei, e aí, foi difícil? Ela falou, não, olha, eu estou formada há pouco tempo, né, isso foi antes dela ser nomeada, ela falou, para mim, teve hora que eu tive de parar e buscar a obra e tal, dar uma lida, mas justamente. O que foi bacana? O Andreucci não trabalha da mesma forma como ele trabalhou para escrevente. Por quê? Em que pese a literalidade ser um norte, ele falou, opa, o concurso é de analista. Foi excelente. Exatamente, até porque a gente, obviamente, vai puxar, porque o candidato ao concurso de analista, ele tem gabarito, ele tem envergadura para suportar uma aula um pouco mais aprofundada. Futuros promotores. Claro que nós temos também a limitação temporal, como você bem colocou. Então, é óbvio que pode ser que falte, às vezes, um detalhezinho aqui, acolá, e isso o aluno tem que ter a sensibilidade de procurar, de ir na doutrina, não é? De ir na jurisprudência. Então, a gente, às vezes, remete, olha, isso vai lá no site do Tribunal Superior, vai no site do STJ, do Supremo, vai buscar a orientação jurisprudencial mais recente, né? Vai através hoje da internet, nós temos acesso a tudo, vai pegar uma obra um pouquinho mais densa, não é verdade? Então, nas aulas, nós damos a diretriz, aquela diretriz básica, a gente aprofunda o que pode, e o resto a gente dá a diretriz, dá o caminho para que o candidato siga sozinho. Bacana. Pessoal,
Então, quer dizer, sabemos então como nós vamos trabalhar com as aulas, sabemos que nós teremos materiais aí nos slides que vocês vão colocando. Claro, muitos cursos estão em gravação, né? Muitos cursos estão em gravação, então você não vai entrar num determinado curso e vai ver já toda a matéria pronta, tá? Mas em penal e em processo penal, principalmente pela parte já de compilação de matéria do professor, tudo analisado e atualizado, vocês já vão ter bastante coisa para assistir. Vocês estão 2 matérias em tese aí, né? Que às vezes o bacharel não gosta muito, que às vezes pode ser de atualidade, de português, mas a gente tem de pegar isso. Sim. Porque o concurso é como um todo. A nota de corte, vai haver momento para a gente conversar com mais calma. Ela não é das mais altas, até porque a quantidade de matéria. Eu costumo brincar, eu usava a Bíblia para fazer essa brincadeira, mas eu acho que algumas pessoas não leem a Bíblia. Eu não sou católico, mas eu leio e acho que não entendiam. Então agora eu faço com artigos. Eu brincava sempre, André, falando que imagine uma prova que só caem 3 partes pequenas da Bíblia. E para a sua prova, o edital pede o Novo e o Velho Testamento. Agora imagine que as provas, as questões de prova sejam as mesmas. Ou seja, pode acontecer isso? Pode. Qual foi a prova mais difícil? Ué, a do Andreucci. Mas por que essas perguntas são iguais? Então, foi a do Andreucci porque ele estudou todo o arcabouço. Eu estudei alguns pontos. Se eu analisar a dificuldade da prova olhando para a questão, né, como a gente fala em constitucional, do minus para o todo, ou do todo para o minus, eu não consigo saber qual é a prova mais difícil. As questões são iguais. Moral da história, esse concurso também tem perguntas que não são absurdas. Não acredite em mim. Aliás, em nada. Não há motivo para acreditar em mim. Eu sou homem e advogado. Então não há motivo para acreditar em mim. Senhores, peguem a última prova. Eu tive a pachorra. Pachorra significa paciência exagerada de bater todas as alternativas da prova com o texto de lei. Mais de 95%. E eu fui colocando. Agora, o que é interessante? Às vezes, uma aula do professor Andreucci, olha isso, mais doutrinária fará você chegar àquele mesmo dispositivo. Por quê? Porque a gente não tem obrigação de lembrar todo o texto, mas por princípios, por raciocínio jurídico, você sabe, não, isso não pode, isso fere o sistema jurídico. E isso é bacana. Vocês vão perceber isso na aula do professor que gravou hoje aqui, Ailton Cocuruto, que é procurador, colega do professor Ricardo Andreucci. Vão perceber isso na aula do professor Clilton Guimarães. Excelente. E ontem me confidenciou o professor Edson Corrêa, que também do Ministério Público, atua na área militar. Ele pegou e falou assim, Alessandro, você levantou uma lebre boa. Eu falei, por quê? Ele falou, eu não posso levar o meu doutorado em difusos para aula. Ele foi perfeito. Ele falou assim, porque eu tenho de me delimitar ao que eu preciso para os caras conseguirem. Sem dúvida. Isso é muito bom. Gente, essa carreira de vocês, ela é importantíssima. Tenho pessoas da família, prima da minha esposa, fez essa prova, 70 e poucos %, não foi para a segunda fase, por quê? Não, ele não foi fazer a prova. Era aniversário do filho dele. E ele falou, não, eu vou ficar no meu aniversário e tal. E fez a prova posterior, que era a prova de promotor. Ele é promotor hoje. O que eu quero dizer com isso? Um cara que está batendo 75, 80, Andreucci, ele tá bom, ele tá bem para chegar no MP. Puxa. Então, senhores, o Andreucci sempre fala, essa prova, Lê, muita gente sai desse cargo. Eu falei, mas Andreucci, por quê? Esse cargo é ótimo. Ele falou, se torna promotor, se torna juiz. Muitos. Então, isso é bacana. O Andreucci trabalha com os caras e me falou, o nível é excelente. É muito bom. Não deixa de ver muitas vezes para muitos promotores. Às vezes falta um pouquinho de experiência, porque a gente já tem mais tempo. Entendi. Né? Mas o arcabouço teórico é... Aliás, vai saber... O cara passa num cargo desse, Andreucci, ele tem a noção real do que é a promotoria. Sem dúvida. Ele vai falar, agora eu sigo a carreira ou não. Isso aqui é bom. Até porque quanto mais analistas nós tivermos, menos trabalho teremos. Nós, promotores e procuradores. Boa. Isso agora nos permitirá... Isso mesmo. Né? Brincadeira. Não, tá certo, né? Sabe por quê? Mas é pessoal de alto nível. É trabalho pra caramba. De alto nível. Né? Se eu posso atestar, porque eu trabalho com vários. E é aquela história. É só questão de tempo para passar ali, para fazer um upgrade aí para um concurso top de primeira linha. Professor, então... Primeiro, as coisas primeiras. Sim, primeiro eu faço a primeira fase. Passo, exatamente. Depois o senhor vem com outra aula para a segunda fase, é isso? Exatamente. Então o trabalho que nós vamos fazer é para passá-lo na primeira fase.
Na segunda fase a gente volta a conversar. Ótimo. Aí a coisa é um Vamos trabalhar diferente. com peça, vamos trabalhar com... sem dúvida Então nenhuma. tá ótimo. Sem Galera, dúvida nenhuma. depois eu vou... Não vou atrapalhar a gravação aqui do Mestre, eu queria fazer esse bate-papo inaugural. Vocês vão ter o professor Ricardo Andreucci em mais de uma matéria, para a nossa alegria. E eu queria desejar a todos um excelente curso e agradecer demais o professor Ricardo Andreucci por estar com a gente, por acreditar e saber que, poxa, ter um elogio de um colega que tem tanta experiência na área, eu fico muito feliz mesmo, de coração. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço e estou à disposição de vocês. E estaremos, claro, aqui para a primeira fase, depois novamente para a segunda, para aqueles aprovados, e sempre desejando que cada candidato dê o máximo de si. Isso que é importante. Tá? Não dá para a gente fazer as coisas pela metade. Então, quem se propôs a fazer esse exame, dê o seu sangue, dê a sua vida, né? Separe os momentos de seu lazer, você vai ter que se privar de momentos de lazer, de se privar de convívio com a família, muitas vezes, com entes queridos, mas isso vai te levar a um propósito maior. Ou seja, um concurso de primeiríssima qualidade, não é, que dá uma boa rentabilidade, vai te dar uma segurança muito boa financeira e vai te permitir futuramente, para aqueles que quiserem, alçar voos mais altos, tá bom? Boa sorte a todos. Valeu, pessoal!